Se caso algum de vocês não se identificar, não tem problema. É apenas uma proposta que pode ser adaptada, readaptada e principalmente reformulada, tá bom? Vamos lá então começar a falar sobre as técnicas de multiplicação. Bom, antes de mais nada, nós temos uma trilha, né? Nós sempre vamos seguir uma trilha. Ou seja, do que vamos falar hoje, né, neste nosso encontro aqui, né? Vamos falar especificamente sobre a multiplicação, tá? Do ponto de vista matemático. Por quê? Eu sempre enfatizo que antes de ensinar qualquer coisa, eu tenho que dominar esta qualquer coisa. Porque ninguém ensina aquilo que não tem uma propriedade para. E se vamos fazê-lo, isso já nos remete a uma certa insegurança, né? Porque como que eu posso ensinar, por exemplo, a parte de biologia, se a minha formação é matemática? Um exemplo. Como que eu, como um novo pedagogo que estou atuando agora nos anos iniciais, eu posso ensinar a matemática se a minha formação específica não é em matemática, mas sim em gestão educacional? Então, essas questões, elas devem aparecer e elas vão ser, sim, muito debatidas ao longo de toda esta aula. Depois, vamos falar das técnicas que eu trouxe para vocês para ensinar a multiplicação nos anos iniciais. Eu já adianto, a multiplicação, ela vai começar a ser ensinada já no segundo ano, mas não com esse nome. E vamos ver o porquê, tá? Então, a multiplicação, ela é ensinada em uma forma cíclica. Do mesmo modo que se vocês abrirem a Base Nacional, lá de língua portuguesa, nós temos aquelas habilidades cíclicas, a matemática nós temos também, mas esse ciclo, ele é um ciclo implícito, tá certo? E eu vou mostrar para vocês como se trata essa escadinha cíclica das habilidades da Base Nacional. E por último, vamos ver esses aspectos metodológicos, que inclusive uma colega enviou para mim um e-mail pedindo uns textos que façam uma diferença entre a leitura pedagógica e a leitura metodológica. Eu não esqueci não, tá? Eu pode deixar aqui no máximo hoje à noite, encerrando a aula, e envio, tá bom? E isso é muito importante, por quê? Nós vamos fazer neste curso sempre uma leitura metodológica e não uma leitura pedagógica, ou seja, vamos sempre discutir a prática. Isso não quer dizer que os textos que nós estamos lendo, as indicações de leitura não são importantes para ter um aporte teórico. Por quê? A universidade, ela deve existir para construir essa ponte entre a sala de aula e todo esse conhecimento, tá? A universidade, ela serve para nos aproximar e não para nos afastar. Isso é muito importante, professor. Então, nunca esqueça, tá? Que a universidade, ela está para todos aberta. Isso tem que ser muito enfatizado. Vamos lá começar então com uma perguntinha básica. O que é multiplicar, meus queridos colegas? Vamos, então, ver os nossos resultados. Vamos lá. O que é matemática para você? Melhor, o que é multiplicar para você? Bom, nós temos mais de 60% dos nossos colegas votaram que multiplicar é a soma de parcelas, tá certo? Mais de 60% votou aqui que a multiplicação é a soma de parcelas. 7,6% votou que é uma operação característica. Mais de 20% votou que é uma organização em grupos. E mais de 11% votou que é aplicar a recorrência em grupos. Bom, olha só que interessante. Nós temos aqui em torno de 79 votantes, né, que entraram para votar, e nós temos mais da metade desses votantes que atribui ao ato de multiplicar uma soma de parcelas. Ok, ótimo, perfeito. Por quê? Nós aprendemos assim. Nós aprendemos que a multiplicação é uma soma de parcelas. Isso está muito ótimo, correto, excelente, parabéns. Contudo,
A multiplicação também é uma operação característica. Mas como que eu estou entendendo, como que eu estou dando essa definição para vocês? Sempre quando nós temos um conjunto numérico, geralmente, e nós vamos ver o porquê, um conjunto define dentro das suas peculiaridades uma operação. E uma dessas operações, que nós chamamos de corpo, é a operação da multiplicação. Então, a multiplicação é uma operação característica. E também, uma vez que eu somo parcelas iguais, eu tenho a organização em grupos. Então, quando se tem a soma de parcelas, um exemplo, 2 mais 2 mais 2 mais 2, é a mesma coisa que 4 vezes 2, certo? Eu estou organizando grupos de 2, né? Então, a multiplicação também é uma organização em grupos. E a recorrência, o que é uma recorrência? É aquilo que vai construir para nós a ideia de sequência, que é a base da álgebra. E isso decorre da organização em grupos. Então, se essa daqui é verdadeira, olha só que interessante. Se essa é verdadeira, a última também deve ser verdadeira, tá? Então, a multiplicação é tudo isso que vocês leram aqui. Por isso que eu disse, não tem certo ou errado, né? O mais interessante é que nós vamos para aquilo que nós ensinamos. E nós ensinamos assim. Nós ensinamos que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Mas daí você pode me falar, mas olha, professor Carlos, você acha que num quarto aninho eu vou ensinar que a multiplicação é uma operação característica? Pode ser, mas não com esse nome. Com outro nome que já vamos ver qual é. Mas, professor Carlos, você não acha que fica muito complexo para uma criança que ainda está no concreto, porque ela ainda não está no pensamento abstrato, mas ela ainda está nesse mundo, né, das formas e das quantidades e das grandezas, falar de organização em grupos? De modo algum. Porque se ela aprendeu a somar, ela já sabe organizar. Se ela aprendeu o sistema de numeração, ela já sabe organizar. Então, nós podemos ensinar a multiplicação também como uma ideia de organização de grupos. Por que eu estou apresentando para vocês essas possibilidades? Porque cada aluno é um aluno. E é sempre bom para nós, professores, termos alternativas. Então, eu posso ensinar do método canônico. Qual é o método assim mais padrão, né? Eu vou ensinar a multiplicação como uma soma de parcelas iguais. Mas se eu encontrar algum aluno que não compreendeu, que pode muito bem acontecer, essa ideia de soma de parcelas iguais, como que eu posso fazer, então, o ensino da multiplicação? Eu posso recorrer para uma operação característica, para uma organização em grupos e também para a aplicação da recorrência. Bora ver, então, cada uma dessas ideias aplicada na prática. Bom, multiplicar é isso que vocês falaram. É adicionar as parcelas iguais, que são as quantidades, os números, tantas vezes forem necessárias, bem como organizar em grupos, bem como aplicar a recorrência sobre grupos. Tudo isso é multiplicar. Por que a multiplicação ela é importante? Porque no corpo dos números reais, o que eu estou chamando de corpo? Todo esse conjunto que é formado dos números reais. Porque na educação básica, que vai lá do primeiro ano, hoje pega ensino infantil, ainda bem, né? Que vai lá do primeiro ano até o ensino médio, nós só trabalhamos com o corpo dos reais, e no final do ensino médio, no terceiro ano, nós damos uma pincelada no corpo dos complexos. Uma pincelada, né? A gente ensina o plano de Argand-Gauss, você ensina ainda algumas propriedades complexas, mas a gente dá uma pincelada. Mas a gente está fixo no corpo dos números reais.
nós sempre vamos trabalhar com o corpo dos reais. Nós vivemos no corpo dos reais, né? Então, no corpo dos reais, nós temos que fazer duas operações: a adição e a multiplicação. E aí você pode me falar, mas professor, não é bem assim, professor. Porque, professor, eu abri a apostila ali e vi que eu preciso ensinar lá no segundo ano a subtração, professor. Ok. Quando nós ensinamos a subtração, nós estamos somando um número inteiro negativo. Então, por isso que lá no sexto ano, a criança aprende as relações algébricas, né? Ela aprende a organização em parênteses, em colchete, em chaves, e algo que é assim, eu faço questão de perguntar para muitos alunos, né, que estudam comigo: por que que mais com mais na multiplicação dá mais? Por que que menos com menos na multiplicação dá mais? E o aluno engole isso. Ele não compreende. Por quê? Porque nós, professores, não temos essa compreensão, né? Então, a ideia de multiplicação que nós vamos usar agora é essa que vocês já conhecem: a soma de parcelas iguais, pensando que há outras possibilidades, tá certo? Existem outras formas de pôr essas ideias no plano metodológico, tá? No plano do ensino, que é algo que a gente faz, né? Algo que você escreve lá: 2 vezes 3 é igual a 2 mais 2 mais 2. 5 vezes 2 é o mesmo que 5 mais 5. E aí, olha só que interessante como a gente já entra nas psicomotoras dos nossos alunos. Eu vou associar a ideia de espaço, a ideia de orientação, com a ideia de quantidade. Por que que eu estou falando isso? A criança vê que tem um número 2, 2 número 2, 3 número 2, ok? Ela está associando essa quantidade que ocupa esse espaço com a quantidade de vezes que ele aparece. A criança aprende a multiplicar fazendo fatoração? Não, mas calma aí. Então eu preciso trabalhar os múltiplos e divisores primeiro? Talvez seja uma dica, né? Então, por hora, nós vamos incorporar a ideia de multiplicação como a soma das parcelas iguais, pensando nessas parcelas como as quantidades e os números, tá certo? Vamos lá então seguir, meus colegas. Agora, nós vamos voltar a algo que nós vimos na última aula, que diz respeito à linguagem. E eu já mostrei para vocês que a linguagem é muito importante. O modo como nós apresentamos esse conhecimento, esse conteúdo em sala de aula, seja ela física ou virtual, faz toda a diferença. Então, a linguagem, ela é importante. Por quê? É essa linguagem, nesse caso, a língua portuguesa, que a criança vai associar com um comando. Quer ver um exemplo? Quando pega lá, entre o segundo e o terceiro aninho, você fala, não corre. A criança corre. Por quê? Ela joga fora o primeiro comando e só associa o segundo comando. Então, no cérebro dela, ela vai entender como corre. E ela vai correr. Do mesmo modo, é o ensino da matemática. Porque nós temos que associar essa linguagem da evolução que ela está. Ou seja, em qual parte que ela está, em qual fase da vida ela está. Nós não podemos dar muitas complexidades se ela não tem estrutura ainda biológica. Estamos falando agora de uma estrutura biológica para isso, tá? Lá na frente, nós vamos estudar a neuroplasticidade. E vamos ver que existe uma relação entre o tamanho do cérebro, o modo como esse cérebro está organizado e como a criança dos anos iniciais aprende a matemática. E isso está totalmente relacionado com a linguagem. Porque antes de aprender uma quantidade, antes de aprender uma operação, a criança aprende uma quantidade. Isso é muito importante. Então,
Quando você, professor, fala lá, olha, 5 vezes 3, o que a criança está incorporando? Implicitamente, a ideia de recorrência. Ou seja, quantas vezes o número 3 apareceu? 4. Você escreve o 4, um X no meio e o número que mais apareceu. Esse X no meio indica para ela um comando. E esse comando diz respeito a uma recorrência. E aí volta lá naquela última definição que nós vimos que muitos de vocês já votaram, né? Depois, quando nós falamos lá na sala de aula, olha, 2 mais 2 mais 2 é o mesmo que 3 vezes 2. Quando eu falo é o mesmo que, eu estou dando a propriedade de igualdade. Pessoal, a ideia de igualdade é muito importante na matemática. Ela tem que ser trabalhada. Se formos pensar em termos da álgebra, a ideia de igualdade é aquela que dá origem à estrutura matemática. Então, nós temos que trabalhar a ideia de igualdade desde os pequenos. Por quê? Ah, Carlos, então isso significa que eu vou ter que o tempo todo falar... Não. Isso significa que nós vamos ter que transpor essas quantidades, esses símbolos na linguagem. Por isso que estamos fazendo um curso, né? Então, vamos trabalhar a palavra vezes, isso é muito importante, e a palavra é o mesmo que. É o mesmo que eu falo que é uma ideia de igualdade. E aí eu dou uma dica para vocês. Vamos usar espelho. 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 Quer ver um exemplo? Se eu perguntar para vocês, 2 mais 4 é igual a 4? Isso para vocês está certo ou errado? 2 mais 4 é igual a 4? Sim ou não? O que vocês acham? E aí? Um só por vez, tá, gente? Não. Não. Tá, Não. Não. Legal. Ok, correto. E se eu perguntar para vocês agora, colegas, 2 mais 2 é igual a 4? Sim ou não? Sim. Sim. E se eu disser que não? Hã? Tá vendo esse ano? Explica. Tá vendo esse ano? Tá vendo? É esse ano que tá lá no pensamento da nossa criança. Tá vendo? Olha só que legal. É automático, colegas. Isso é automático. Tá aí a beleza da matemática. Tá? Foi exatamente esse ano, né? Tipo, mas Carlos, como assim a matemática ela tem essa beleza por meio de uma igualdade que não é uma igualdade? Nós temos duas diferenças aqui. Se eu perguntar para vocês a igualdade numérica, eu vou dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Se eu perguntar apenas igualdade, o que uma criança entende por igual? Que um objeto é igual a outro. Porque é assim que ela começa a aprender, não é? Temos lá um pote, aí vamos enchendo esse pote com vários objetos de várias formas, para ela já aprender a ideia de quantidade, não é? De volume, que nós ensinamos isso desde lá dos campos de experiência, né? Depois ela vem seguindo até chegar nessa ideia de igualdade. Porque nós não ensinamos para ela que a igualdade é numérica. Isso faz toda a diferença, colegas. Por quê? Porque se eu colocar um espelho na frente de 2 mais 2, não vai ser igual a 4. Vai ser 2 mais 2. Olha só que curioso. Então, vamos trabalhar a igualdade com a ideia de quantidade. Ou seja, 2 mais 2 equivale a 4? Sim, professor. Essa barrinha equivale a 10 unidades? Sim, professor. Essa placa equivale a 100 unidades?
Sim, professor. Agora, se eu perguntar, sem inferir a ideia de quantidade, essa placa é igual a 100 unidades? A criança vai parar e vai falar, não, mas aqui é uma placa e lá está tudo solto. Isso faz diferença. Muita diferença. Porque quando ela chega no 7º, 8º ano, que o pensamento abstrato toma conta, ela não consegue abstrair as incógnitas e ela não consegue algebrizar. Por isso que isso é importante, tá? E como que a gente começa a trabalhar? Com a linguagem. Ou seja, vamos usar a palavra mesmo que. Então, 2 mais 2 é o mesmo que 4. Olha só que diferença, né? Isso pode parecer que não tem nenhuma mudança, mas vai por mim. Tem sim. E faz muita diferença. E por último, nós temos os sinais. Eu não sei vocês quando aprenderam. Eu lembro até hoje quando eu aprendi o sinal de vezes. Não entrava na minha cabeça o porquê que um X era vezes e eu vi um X na conta. Como assim eu tenho um X letra e um X símbolo? Não entrava na minha cabeça isso. E eu sempre fui apaixonado por matemática. Mas como assim eu não estou compreendendo isso? Por quê? O símbolo não foi ligado ao significado. Por quê? Quando a criança está no final do 5º, início do 6º, ou seja, encerramento de ciclo, início de um outro ciclo, nós vamos mudar esse símbolo. Nós vamos, aos poucos, nós tiramos o X e vamos acrescentar o ponto. E do nada, a criança passa a fazer uma multiplicação com ponto. E o ponto era usado para ela para indicar classe em números. Aí você pirou a criança. Aí a criança ficou perdida, né? Mas só que o nosso trabalho, ele precisa andar, né? Os conteúdos, eles precisam ser dados. E aí começa tudo a bola de neve que nós já conhecemos. Uma dica que eu dou para vocês, tá? Eu volto lá na última aula. Associe sempre a palavra significado. Usem isso. Isso significa que. Isso diz que. Porque a criança precisa associar a linguagem com o símbolo. Faz toda a diferença, colegas. Faz toda a diferença. Uma coisa é a criança ter a operacionalização. E aí eu posso imprimir uma lista e entregar para ela e se vira. A outra coisa é ela compreender a operacionalização, tá? E isso começa pela linguagem. Bom, agora vamos ver os conceitos que estão atrás da ideia de multiplicação. Ou seja, para eu ensinar a multiplicação, eu, professor, preciso saber o quê? Antes de mais nada, o que é adição? Ah, Carlos, mas isso é fácil, Carlos. Pô, adição, você soma as duas quantidades ou mais e dá um resultado? Será? Será que é bem assim? Não sei. A adição, pessoal, é algo que tem que ser definido dentro de um conjunto numérico. Sempre. Propriedade. Ou seja, ela não vai existir sempre. A adição não existe isolada. Você não faz adição na conta do mercado se não tem um conjunto de valores. Quais são os valores? Os preços. Você não faz adição em conta de banco, que geralmente é negativo, no meu caso, sem um conjunto de valores. E o extrato bancário. Você não faz adição se não tem um conjunto numérico. Se não tiver um conjunto numérico, você não consegue definir a adição. Mas, professor, para o 4º ano, lá no 3º ano, eu preciso falar isso? Habilidade 01, a 02, a 03 e, no caso, lá no 3º ano, a 04. Quais são as primeiras habilidades? Temos que trabalhar os números na linguagem materna, não é isso? Então, nós temos que trazer o cotidiano dessas crianças para ensinar os conjuntos numéricos.
Eu não preciso falar de racional. Eu não preciso falar de irracional. Eu posso trazer um extrato e mostrar para ela que tem infinitos números ali. E posso mostrar para ela que tem uma quantidade de classes ali naqueles números. E que todos esses números, eles se organizam. E esses números, eles são organizados. Não pode ser tudo assim solto. A adição só se define dentro de um conjunto. Sem um conjunto, eu não consigo adicionar nada. A segunda propriedade, que é extremamente importante, é a associatividade. Mais uma vez, é uma propriedade que você define dentro de um conjunto numérico. Eu não consigo associar coisas se eu não organizar. E aonde que a gente organiza? Num grupo. E quando que a gente trabalha grupos lá nos anos iniciais? No sistema de numeração decimal. Quando você trabalha, olha, eu tenho 10 unidades, dá uma dezena. 10 dezenas, dá uma centena. Você não está organizando no material dourado, que eu acho excelente, em grupos? Isso que você está fazendo é associatividade. Você está organizando quantidades que aparecem no mesmo grupo, em grupinhos, vários grupinhos iguais. Isso é uma associatividade, que nós vamos agora representar por um símbolo qualquer. E esse símbolo qualquer vai ser indicado por A, B, C, D, pi, gama, o que você quiser. Um hashtag, um coração, o que você quiser. O mais importante é sempre lembrar que a associatividade só pode ser aplicada dentro de um conjunto numérico. Mais uma vez, eu preciso falar isso para o meu aluninho? Não, mas eu preciso saber, enquanto professor, que existe um conjunto de números, vários deles, nos quais eu posso associar, dentre os quais eu posso organizar, ok? Uma terceira propriedade é a multiplicação. Propriedade. Olha só que interessante. Isso que a gente ensina ao longo de toda a educação básica são linguagens que têm características que são propriedades. E estas são aplicadas aonde? Dentro de conjuntos numéricos. E o que vocês usam? A reta numérica. Não é isso? Não é? Ou seja, eu lembro de várias atividades que você constrói a reta com eles, né? Você pega várias folhas A4, junta umas 10 folhinhas, faz toda uma reta, né? Você tem uma reta. Olha só que interessante. Se eu tenho uma reta, eu tenho uma seta na ponta da reta. Se eu coloco uma seta na ponta da reta, a criança entende que tem uma direção, ok? Então, eu já estou trabalhando com a noção de orientação com essa criança. Ok. Depois, eu falo para ela, olha, existe uma distância entre um número e outro. Você coloca aqui tipo Mariazinha, ó, você põe o 0, origem. Você, João, põe aqui, -2. Você, sei lá, tipo Bruna, põe aqui 5. E vai pondo os números. Mas como que a gente ensina a formação de uma reta? A reta é um dos aliás, é um axioma básico da geometria euclidiana. A reta é formada por infinitos pontos. E a cada ponto eu vou atribuir um número, porque eu tenho um conjunto infinito de números. Mas, Carlos, eu não tenho como ensinar isso para uma criança lá do segundo aninho, do terceiro aninho. Eu sei. Como que a gente faz? Eu vou organizar um grupo. E esse grupo gosta de ficar um do ladinho do outro. E isso tem que ter uma distância. Por quê? Junto com a reta numérica, eu ensino a associatividade, eu posso ensinar um módulo, o valor absoluto, o valor lá que é não absoluto, e posso ensinar a noção de distância. Porque a distância é módulo.
E quando a criança chegar nono, lá no ensino médio, ela vai associar a essa distância a sempre um valor positivo. Por quê? Porque as medidas de comprimento nunca são negativas. Você nunca falou, eu andei menos, sei lá, uns 100 quilômetros lá, aqui na Bandeirantes. Você nunca fala isso, né? Eu andei 100 quilômetros. Então, essa ideia tem que estar dentro de um conjunto numérico, e uma reta é um conjunto numérico. Por isso que você escreve no final dela R, em números reais. Tá certo? E por último, e talvez a mais importante, que deu origem àquele velho ditado que todos vocês conhecem: a ordem dos fatores não altera o produto. Lembram-se disso? Pois é. Esse ditado, que é uma frase mais usada, é da comutatividade. Meus queridos colegas, essa é talvez a propriedade mais importante da matemática. E nós temos que saber, sim. Por quê? Um aluno, ele vai te perguntar por que que o 3 está na frente do 2 é igual ao 2 está na frente do 3. Já me fizeram infinitas vezes essa pergunta no ensino médio. E como que eu, professor, posso dar a resposta? Então, existe algo muito interessante em um conjunto de vários números. E esse algo interessante é uma característica, ou seja, que só existe nesse conjunto. Que se eu pegar o número 1 e pôr na frente do 2, ou o número 2 e pôr na frente do 1, vai dar o mesmo resultado. E aí, se eu dou um nome especial para ele, que é o quê? Comutação, aonde eu troco as coisas de lugar. Quando nós ensinamos a comutatividade para as nossas crianças, nós estamos rompendo entre o geométrico e o numérico. Aqui é o rompimento, tá? Se antes a reta, que é com uma finalidade puramente lá do espaço e da geometria, ela traz o ensino de todos esses conjuntos e dos números, a comutatividade rompe com essa ligação. E quando que ela é, mais uma vez, ligada? Com o nosso querido, amado, grande filósofo lá da França, o René Descartes, do século XVII. É ele que nos trouxe essa ligação, mas não vem ao caso agora. Mas então, caros colegas, é muito importante que vocês, ao ensinarem a matemática, principalmente a multiplicação, para essas crianças, lembrem, eu posso trocar os números porque existe algo que permite. Esse algo que permite é uma característica específica do conjunto dos números reais. Porque existem algumas coisas na matemática que não permitem a comutatividade. Tá certo? Existe. Então, nós temos que saber disso. Esses 4 conceitos são os 4 conceitos matemáticos que nós temos que saber. Tá? A adição, a associatividade, a multiplicação e a comutatividade. São os 4 conceitos matemáticos que definem o como nós vamos ensinar isso para as nossas crianças.